Olá, tudo bem? A segurança no trânsito é o tema da campanha Maio Amarelo, um movimento que surgiu aqui no Brasil e que hoje já se espalha por diversos países. O slogan desse ano é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, chamando a atenção principalmente para motociclistas, ciclistas e pedestres, que normalmente são os mais vulneráveis nas ruas das grandes cidades. O número de acidentes de trânsito no país vem variando pouco ano a ano, mas a gravidade deles tem sido a grande preocupação. Os hospitais brasileiros vêm recebendo cada vez mais acidentados, muitos deles necessitando de vários dias ou até semanas de recuperação, sobrecarregando então ainda mais o sistema público de saúde. A prevenção aos acidentes e a campanha Maio Amarelo são os temas do Panorama que começa agora. Eu converso aqui no estúdio com o consultor de transporte e trânsito, Osias Batista, e com o cirurgião e gerente médico do Hospital João 23, Rodrigo Musi. Muito obrigado pela presença, Osias. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Eu queria começar perguntando para você, Osias, o seguinte: a campanha Maio Amarelo fala justamente dessa questão de enxergar o outro, que chama a atenção um pouco para a atenção dos motoristas. Você acredita que os motoristas hoje, eles estão mais desatentos? Por exemplo, o uso do celular aí é algo que pode colaborar para essa desatenção, justamente para a campanha chamar a atenção para esta atenção dos motoristas? Com toda certeza. Tem um dado proveniente de um estudo técnico que fala que quando você está falando ao celular, você está aumentando 4 vezes a chance de você se envolver em um acidente. Se você estiver teclando no celular, você aumenta 23 vezes a chance de você ter um acidente. Então, assim, é um dado. E hoje, ninguém consegue mais ficar sozinho consigo mesmo. Então, as pessoas, em qualquer momento, já tiram o celular no elevador tal, e no trânsito. E isso realmente é um grande causador de acidentes. E essa questão da desatenção do motorista, e pode ter a ver com essa dispersão, ou seja, ele não está prestando atenção no que ele está fazendo e está prestando atenção no que ele tem que fazer, no recado que ele recebeu, nessas coisas todas. Isso efetivamente colabora para essa desconcentração? Hoje, principalmente por causa das redes sociais, a gente tem uma sobrecarga de informações muito grande no cérebro. Então você está o tempo todo pensando em alguma coisa. E o trânsito é uma coisa que requer 100% da sua atenção. Você pode até fazer um deslocamento sem ter nenhum problema, meio aéreo, sem prestar atenção. Mas se acontecer alguma coisa e você não estiver focado, naquele momento você não tem a reação correta. Então o acidente acontece por causa de alguma emergência que aconteça e a pessoa está distraída, pensando em alguma coisa diferente ou não olhando, não enxergando o que ele devia estar enxergando. Rodrigo, o número de acidentes, a gente vai ver numa estatística que nós vamos mostrar daqui a pouco, ele vem variando. Às vezes tem um ano que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, a questão da gravidade dos acidentes, parece que a situação está um pouco pior agora. É verdade? Realmente isso procede? É a impressão que a gente tem, não só a gravidade como o aumento. Esse ano, especialmente, a gente notou um pouquinho de aumento. Um pouquinho de aumento em relação ao ano passado, pelo menos nesse mesmo período, né? Tem o resto do ano aí para a gente computar. Mas a gravidade aumentou muito pela velocidade que os motociclistas andam e pelo tipo de acidente, né? Muito motociclista andando em via de alta velocidade, como BRs, e esses acidentes tendem a ter uma gravidade muito maior dos acidentes. A gente estava falando aqui que é quanto maior a velocidade, necessariamente pior é a situação. O nível de trauma que o paciente vai ter, o nível de lesão que ele vai ter é diretamente associado com a velocidade. Se eu tiver baixa velocidade, pode ter um acidente com menor trauma. Se eu tiver alta velocidade, com certeza ele vai ter uma lesão maior. Bom, falando justamente sobre esses acidentes de trânsito, vamos ver então alguns números mais recentes divulgados no país a respeito de acidentes nas rodovias federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2025 foram registrados 72.483 acidentes nas rodovias federais de todo o país, 5% a menos que em 2024. O número de mortes também caiu. Foram 6.044 em 2025 contra 6.163 em 2024, queda de 4%. Em relação ao número de feridos, também houve uma queda de 6% de um ano para outro, 83.483 em 2025 e 84.587 em 2024.
Minas Gerais foi o estado que registrou o maior número de acidentes, 9.559. Bom, por esses números a gente vê que o número diminuiu um pouco, mas também não temos motivo nenhum para a gente comemorar uma diminuição dessa, né? O número de acidentes continua alto. Eu queria saber também, Osias, porque a gente procurou buscar acidentes dentro das cidades e é uma estatística mais difícil de encontrar também, né? A Polícia Rodoviária Federal costuma divulgar esse número de acidentes nas rodovias e tudo. Agora, dentro da cidade é um pouco mais difícil, ou não? As cidades mais organizadas, como as capitais, as cidades de porte médio para cima, normalmente elas têm uma base de dado melhor do que as cidades menores. Agora, nós estamos falando de 6 mil e poucos acidentes ali, mas nós temos no Brasil, mortes, né? Nós temos no Brasil cerca de 34, 35 mil mortes por ano. Então a gente vê se ou seja, menos a 6 mil, a maioria é dentro da cidade. Está acontecendo ou em estradas estaduais, municipais ou nas cidades. Então as cidades realmente são lugares onde o conflito entre os veículos, entre as pessoas, os motociclistas, os pedestres, acontecem mais. Uhum. Pois é, quais os principais? A gente está falando aí um pouco, nós vamos ver alguns dados que mostram que a questão das motos é a mais grave, né? Quais seriam os principais problemas que a gente tem desse conflito entre motorista de automóvel e os motociclistas? O principal de todos é a falta de preparo que os motociclistas têm, né? E isso não é falar mal do motociclista, não, é falar mal do sistema que solta o motociclista no trânsito sem nenhuma preparação. Nós temos um exame de habilitação hoje, que é uma prova feita num circuito fechado, completamente isolado, onde o motociclista roda sozinho, sem caminhão, sem pessoa na garupa, sem frear direito, sem usar a moto sem passar marcha. Então ele faz aquele exame. No dia seguinte, ele está em Belo Horizonte, no anel rodoviário, com uma namorada na garupa, num lugar que ele nunca andou. Ou está lá em São Paulo, ou está em Juiz de Fora, em qualquer lugar, com uma mochila nas costas, levando uma entrega, olhando para o relógio e tentando fazer isso. Ele nunca aprendeu a fazer nada no trânsito. Com quem que ele aprende? Ele aprende com os que já estão lá na frente, que já estão cheios de vício. Então, hoje, o comportamento do motociclista é absolutamente indefensável. Eles desobedecem tudo e o nível de velocidade, porque eles estão lutando contra o relógio, principalmente os profissionais, o nível de velocidade está aumentando incrivelmente. A desobediência a semáforos, desobediência à regulamentação e o excesso de velocidade é que é o causador do acidente, principalmente com as motos. Isso acaba chegando lá no João 23, né? A gente vai mostrar a estatística, mas eu queria que você falasse um pouco do seu dia a dia recebendo esses motociclistas lá e enfim, quais os principais acidentes, os principais, vamos dizer assim, como é que chega um típico acidente de uma moto com um carro dentro de uma cidade? Os nossos pacientes lá, a gente é um hospital de grande porte, de atenção terciária, né? Então vai chegar os casos mais graves. Tem casos de acidentes mais leves que às vezes que não nem vão chegam para lá, nem chegam para lá, vão para UPAs e tal. Mas de modo geral são casos mais graves. Varia muito o nível de gravidade, né? A maioria dos acidentes é o nível de gravidade leve. Só que o nível de gravidade leve para moto não é igual ao nível de gravidade leve para carro. Um acidente de baixa velocidade com carro, às vezes vai amassar seu carro, você vai ter que trocar seu carro. Talvez vai machucar um pouquinho, às vezes vai acionar airbag, vai machucar o nariz. E é isso. O nível de baixa velocidade com moto pode dar um ralado na perna do paciente que, com a moto, dependendo se ele não estiver usando, por exemplo, uma calça comprida, pode ter perda de substância, ele tem que fazer alguma cirurgia para poder reparar. Muitas vezes é muito comum ter fratura de membros, né? Membro inferior, membro superior, que é o grosso do nosso acidente de moto, que é um acidente leve. Esse é considerado, mesmo o que para nós, vamos dizer assim, os leigos, é muito ruim, mas no João 23 lá, a classificação ainda é considerada como leve. Mas era paciente leve, porque você pensando que ele vai desde isso, de uma fratura de membro, que para o paciente não tem dúvida nenhuma que é grave. Mas a gente tem traumatismo craniano, o paciente pode ficar em coma, pode morrer, lesões tóraco-abdominais, que são os que normalmente levam a esses óbitos que a gente vê em altíssimas velocidades. Então metade dos acidentes que tem, que a gente considera que são os acidentes mais leves, são esses, são fratura de membro, que ainda assim é um peso muito grande para a pessoa e para a sociedade como um todo. Claro, claro. Bom, uma das estatísticas relacionadas a acidentes de trânsito que a gente encontrou foi justamente do Hospital João 23, que é o maior hospital de urgência e emergência
aqui do estado, e que mostra aqui o número de atendimentos relativos aos acidentes e também o tipo de veículo envolvido. Vamos ver essas estatísticas para a gente entender um pouquinho melhor. Foram cerca de 10 mil atendimentos a acidentados de trânsito no hospital em 2025. 68,5% envolviam motociclistas, 13% pedestres, 11% foram atendimentos de ocupantes de carros de passeio, 4% de passageiros de ônibus e 2,6% de ciclistas. Osias, você já estava falando que a questão da origem, vamos dizer assim, nessa questão das motos, vamos dizer assim, ser mais rígida a aprendizagem do motorista para levá-lo para as ruas. Você acha que isso é mais importante do que uma campanha educativa, do que eventualmente mudanças em alguma lei de alguma coisa? O que seria mais também importante para a prevenção desses acidentes, para a gente tentar diminuir esses números e diminuir a gravidade deles? Essa é uma questão que podemos dizer que é até matemática, né? Você tem que ver o que você consegue atingir com campanhas extremamente importantes e meritórias, como o Maio Amarelo, quantidade de motociclistas que você consegue atingir, contra a quantidade de motociclista totalmente despreparado que está sendo jogada no trânsito a cada dia. Então você tem uma enchente de novos motociclistas não preparados, totalmente inabilitados para conduzir a moto, muito maior do que aquilo que você consegue atingir lá na frente. E exatamente por essa quantidade muito grande, uma dificuldade enorme de fiscalização. Infelizmente, nós temos o conceito no Brasil que a fiscalização é uma coisa arrecadatória, que a fiscalização é só para importunar. Não, a fiscalização é exatamente para evitar que aconteçam os acidentes. Então, os motociclistas, eles não conseguem ser fiscalizados, os órgãos de trânsito não conseguem fiscalizar esse enxame de motos. As motos estão andando completamente desregradas e é difícil você atingi-los depois que eles já montaram na moto. Né? Na hora que ele monta na moto, ele está voando, ele não enxerga mais a moto, ele está voando no meio do trânsito. Então, atingir esse cara depois é muito difícil, eu tenho que atingi-lo antes, eu tenho que soltá-lo em campo preparado. E veja bem, não se faz nada em termos de governo federal, em termos de legislação para consertar isso. Foi feita uma resolução que mudava o processo de habilitação de uma forma discutida com toda a sociedade técnica, com os motociclistas no Brasil inteiro, com os motoristas no Brasil inteiro. Se fez uma nova resolução para mudar o processo de habilitação. Só que aí eles inseriram um artigo, no final de contas inseriram um artigo que contradizia tudo que estava sendo escrito antes, então essa resolução foi barrada. E nós continuamos do mesmo jeito que nós estamos há dezenas de anos, com trânsito diferente, com volume diferente, com equipamentos diferentes, com um modelo completamente superado, infelizmente. Perfeito. Bom, o Rodrigo, quando chega um acidentado lá, por exemplo, principalmente de moto, que a gente está falando aqui, em geral, qual que é o tempo de recuperação dele? Ele demora muitos dias, chega a demorar semanas? Como é que funciona isso? Depende muito do tipo de trauma, né? Como a gente estava falando aqui, os traumas mais leves, né, os mais comuns, que são corriqueiros, com fraturas de membros, o paciente fica ali pelo menos uns 3, 4 dias para começar o processo de fazer a cirurgia. Se uma cirurgia for o suficiente, for uma fratura, mas uma fratura mais simples, esse paciente ainda vai ficar aí mais uns dias no hospital, vamos pôr 7 dias no total, que é a média que fica, para poder ir fazer a recuperação em casa. A recuperação vai depender, mas para o paciente voltar 100% para a atividade dele, que é dirigir, ser um motociclista, que normalmente é o trabalho deles, ele vai demorar aí pelo menos 2 meses. Isso aí é o paciente que vai rápido. Esse é o que vai mais... Esse é o que vai mais rápido. Simples. E a gente pensando que um paciente que tem um trauma craniano, ele pode nem voltar à atividade dele. Ou ter uma lesão, uma fratura grave de fêmur, com uma colisão lateral num carro contra uma moto, por exemplo. Moto não tem carenagem. Vai direto na perna do paciente. Ele pode ter uma lesão que vai deixar uma sequela motora para ele pro resto da vida. Pois é, e você falou dessa questão de sequela, né? Às vezes há casos que sai do João 23, ainda tem que continuar o tratamento. Como é que são esses tratamentos depois, por exemplo, de sequelas? São feitos pelo sistema público, são feitos geralmente de forma particular pelo próprio paciente? Como é que funciona essa questão? O sistema público atende esses atendimentos todos, tá? Tem o paciente que tem o convênio, que tem o particular, ele acaba indo para a rede privada por questão de comodidade, por velocidade, mas faz o tratamento da sequela. Dependendo do tipo de sequela,
de acordo com o membro é mais difícil ou mais fácil. Uma sequela de mão, por exemplo, demora muito mais para recuperar do que uma sequela de membro inferior. O paciente vai demorar aí meses, às vezes, para poder recuperar. E tem que fazer fisioterapia, terapia ocupacional, tem toda uma sequência de coisas que ele tem que fazer, não necessariamente vai ser lá no hospital, normalmente faz em outros lugares, mas pelo sistema público, que vai demorar para o paciente voltar àquela função. E normalmente não volta também 100% como era, né? Volta próximo. E onera o sistema público também. Onera muito o sistema público e é uma pessoa que os dados mostram que normalmente acontece na fase produtiva da pessoa. Então a pessoa que além de ter esse gasto de sistema público que a gente tem que gastar com o tratamento do paciente, ainda tem o fato que ela não vai estar trabalhando, não vai estar produzindo. Uma pessoa muito jovem que sofre esse acidente e fica aí meses aí, quando é um acidente leve. Pois é. Osias, você começou a falar aí da questão das mudanças da habilitação, né? Esse ano agora houve uma mudança aí da possibilidade de ter uma habilitação sem, inclusive, frequentar uma autoescola. A justificativa foi a diminuição dos custos para se tirar uma carteira de motorista. Nesse caso, acredito que para os carros de passeio. Para as motos também mudou alguma coisa, facilitou ainda mais? Não se pensou nessa rigidez um pouco maior na moto na hora de fazer essa modificação? Quer dizer, mudou e ainda parece que não foi o ideal, ou talvez está pior um pouquinho. Nós temos, infelizmente, uma mentalidade que você tem que facilitar as coisas para as pessoas. Imagina se nós fôssemos facilitar a obtenção do brevet de piloto comercial de avião. Então, assim, jamais se pensaria numa coisa dessa, porque ele está transportando vidas. Então, como o nosso dia a dia, todos nós acabamos sendo motoristas ou motociclistas. Eu sou motociclista há mais de 50 anos. Então, o que acontece? Nós temos que ter mais cuidado com essas pessoas. E temos que lembrar uma coisa muito importante. As pessoas falam assim, tem que proibir moto, tem que tirar a moto está causando isso. A moto trouxe, principalmente depois da pandemia, onde o garçom que trabalhava, olha que coisa interessante, o garçom que trabalhava, o restaurante fechou. O que ele fez para sobreviver? Foi entregar comida, ele foi para trabalhar no delivery. Quando esse garçom que pegava o ônibus à noite, o restaurante dele voltou a funcionar, ele não voltou para um ônibus. Ele tem a moto agora para poder... Então, a moto, ela permite que a pessoa entre, chegue na porta da casa dele, no aglomerado, no alto do morro, que ele saia a hora que ele quiser, que ele vá aonde ele quiser. Então, a moto dá uma flexibilidade ao ser humano que o transporte público, por melhor que seja, não dá. Então, hoje nós temos um crescimento, vamos dizer assim, lúdico da moto, da capacidade da moto atender as pessoas. E nós temos todos que olhar isso com muito carinho, o governo tem que olhar isso com muito carinho e não simplesmente deixar isso acontecer, porque é igual uma esponja, você joga água, ela absorve tudo. Então, nós temos que cuidar muito bem para entregar essas pessoas ao trânsito preparadas para não morrerem. E nós não estamos vendo isso, infelizmente. Pois é, e quer dizer, a gente tem dois, né, no meu entender agora, a partir dessa sua explicação, dois problemas. O primeiro é que não se toma uma medida para formar novos, melhores condutores. Isso. E o segundo é que já tem um montão formados, quer dizer, a frota de motos e de motociclistas aumentou aí, e para essas pessoas não tem, vamos dizer assim, solução, né? Quer dizer, elas não vão tirar a carteira de novo. O que poderia ser feito, vamos dizer, para esses milhares que já estão na rua, correndo esse risco e mal preparados? A única forma que eu vejo, tá? Nós temos as campanhas de educação, o entregador de comida, ele não tem tempo de ficar vendo. Então nós temos que ter isso, usar as redes sociais de forma inteligente para levar essas coisas, levar o risco do acidente, como o Rodrigo falou. O que acontece um camarada que fica 6 meses de cama e depende disso para viver, depende da moto para viver. Nós temos que colocar isso claro na cabeça dessas pessoas, mas nós temos que ter fiscalização. Se nós não tivermos fiscalização de avanço de sinal, de excesso de velocidade, de conversões proibidas, de passar em cima da calçada, se nós não tivermos uma fiscalização mais inteligente, usando câmeras e usando a inteligência artificial para segurar essas pessoas, para conduzi-las ao caminho correto, tá? Se não tivermos isso, por mais antipático que seja, nós vamos continuar perdendo. Bom, a gente está caminhando um pouquinho para o final do programa. Agora eu queria mostrar, antes de terminar, queria mostrar para os nossos convidados e para você que nos assiste,
um dos vídeos dessa campanha Maio Amarelo desse ano. Ele mostra um jogador, aliás, um ex-jogador de futebol muito conhecido dos brasileiros, fazendo uma espécie de paralelo entre o esporte e o trânsito. Olha só que interessante. Fala galera, Capitão Cafu na área. Quem gosta de futebol sabe, né? Visão de jogo é tudo. É enxergar antes, pensar rápido e fazer a jogada certa. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como no futebol, não dá para jogar sozinho dentro de campo. A gente precisa estar atento o tempo todo. Enxergar o companheiro, perceber o adversário chegando, antecipar a jogada, entender o que vem pela frente. Quem não percebe o jogo, gente, fica para trás. E no trânsito é exatamente assim. Tem gente que está indo trabalhar, tem gente que está indo estudar e também tem gente que está indo ver o jogo, ansioso, empolgado, às vezes até distraído. Por isso é fundamental manter a atenção, enxergar o outro, o pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista, porque diferente do futebol, no trânsito, um erro não dá cartão vermelho, pode custar uma vida. Então faz o seguinte, deixa a rivalidade dentro de campo e no trânsito joga como todo mundo, joga como time. Quando a gente enxerga o outro, a gente protege. E quando todo mundo protege, a gente salva vidas. Vamos fazer desse Maio Amarelo o mês da virada. Juntos, podemos colocar o Brasil como exemplo de respeito e segurança no trânsito. O Brasil conta com você nessa convocação, hein? Esse tipo de coisa um pouco mais descontraída pode servir um pouco para conscientizar muito esse motociclista aí que está na rua, vamos dizer assim. Desde que o motociclista não se sinta um atacante cortando no meio dos backs para entrar dentro do gol, né? Se ele sentir que ele é um cara do meio de campo, que ele está olhando para lançar, mas se ele às se sentir, vezes o problema é que ele... Se ele se sentir lá da frente driblando todo mundo e passando e enganando os outros ali no drible de corpo e tal, se ele tentar fazer isso, é o que os motociclistas tentam fazer no trânsito e nem sempre conseguem chegar ao gol com sucesso. Às vezes ele recebe uma falta pesada com um cartão vermelho perigoso. Pois é, e aí acaba terminando lá no João 23, né? O que você diria aí, Rodrigo, para esse motociclista aí que está um pouco mais afoito e, enfim, nós já estamos caminhando para o finalzinho. O que você que o recebe lá numa situação de fragilidade gostaria de dizer para que outros não cheguem lá nessa situação? O mais importante que tudo isso que o Osias falou, que nós estamos falando aqui, parece que às vezes o motociclista tem a impressão que é feito para limitar o acesso, limitar a forma dele andar. Não, porque eu entro aqui no passeio, eu corto, em vez de eu ter que dar a volta lá na frente, na rotatória. Ah, vou andar na terceira via aqui, que eu consigo cortar, mas qual que é a terceira via? É aqui ou é aqui? Isso tudo é muito mais voltado para proteger ele do que o outro motorista do carro. Se for pensar uma colisão, eu já vi vários acidentes de colisão de moto versus carro. Raramente o motorista do carro ou algum passageiro do carro chega junto no hospital. Normalmente ele não precisa ir para o hospital. Vai ter um dano no carro, que é o veículo, mas não vai ter o dano no passageiro, que é o importante. E o motociclista, 100% das vezes chega. Então essas coisas são para proteger o motociclista. A maioria dos acidentes que a gente tem é o motociclista. O dobro de acidentes de motociclista em relação aos outros acidentes de carro. Pensando que ainda tem o atropelado, que às vezes está envolvendo um motociclista que atropelou um pedestre também. Então, o motociclista é a grande vítima da história toda. Então essas medidas não são para punir o motociclista, para apertar ele, não. São para proteger ele, porque ele é que sai lesado da história. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado também, o motorista de ônibus, o motorista de carro, tem que tomar cuidado, mas tem ponto cego no carro. Pensa um ponto cego de um ônibus, passa o motociclista colado no ônibus em alta velocidade, só o movimento, já vi em via de alta velocidade, o ônibus passar do lado de uma moto e desequilibrar a moto e a moto cair em alta velocidade, de um caminhão ou um ônibus passando em alta velocidade do lado, só o vento que faz aquilo ali. Então assim, é tudo para o motociclista. Então ele tem que se preservar para não chegar lá para mim, né? Seu recado final também, Osias, para a gente finalizar a entrevista. Ficar vivo é muito importante. E ficar vivo bem. Não adianta ficar vivo preso numa cama, porque isso é um problema para ele, para a família, para quem depende dele, para os pais, para os filhos, quer dizer, é um problema. Então ficar vivo é muito, muito importante para todas as pessoas. Então acho que o motociclista ele tem que pensar nisso. Não queira ganhar de todo mundo, não queira ser o mais esperto, não queira, seja aquele que chega em casa vivo e bem
e tranquilo. Então, nós todos temos que ter isso, e principalmente lembrando o seguinte: eu estou de carro, eu tenho um corredor, o corredor não existe. Então, assim, o corredor é uma coisa variável. Não ache que o motociclista não pode achar que ele tem direito no modelo. Ele tem que pensar o seguinte: aquele não é meu espaço, eu estou ocupando um espaço que não é meu para ganhar um tempo. Cuidado com isso, cuidado. O motorista não te vê. Você é praticamente invisível. Então, mais do que você apenas enxergar, você tem que ser visto. O que o Rodrigo falou do ponto cego, isso é importantíssimo. Então, motociclistas, procurem ser vistos o tempo todo. Pensem se o motorista do carro está te vendo ou não, porque se ele não estiver te vendo, com certeza ele vai criar um problema em cima de você. Queria agradecer ao Osias, queria agradecer ao Rodrigo, queria agradecer a você que nos acompanha. O Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos um pouco sobre a campanha Maio Amarelo, que busca prevenir os acidentes de trânsito. Esse ano o slogan é justamente esse: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Se você quiser rever esse programa, basta ir ao portal da Assembleia e uma versão mais resumida vai ficar no nosso podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.